Quero iniciar esse vídeo, que vai ser o primeiro de uma sequência, no qual vamos falar sobre o manejo da ludoterapia. Vamos trazer nesse primeiro momento questões bases que são utilizadas para a construção da anamnese. Mas qual que é o intuito de falar de forma detalhada sobre cada ponto? Porque essa construção ou a forma de olhar para o sujeito a partir desses detalhes e compreendendo que cada falha nesse processo, né, a forma como aquilo se construiu na vida de cada sujeito vai trazer um impacto. Então, é uma base importante para a ludoterapia, que é o atendimento infantil, né, juvenil, mas também é fundamental para o atendimento do adulto, visto que vamos trabalhar questões que aconteceram na infância, fixações que aconteceram ali. Então, a proposta é que vão ser vídeos separados, não tenho a dimensão do tamanho de cada um, porque a proposta é que nós podemos pensar sobre cada aspecto e por que ele é importante. Por que perguntar e entender ali qual que é a dinâmica? Então, a gente vai pensar sobre aspectos que seriam saudáveis daquele processo, né? E coisas que seriam diferentes, né? As falhas que aconteceram, quais possíveis impactos que isso traria para o sujeito. Então, é de vital importância. Antes de iniciarmos, é importante frisar que nenhum psicanalista tem a pretensão de ensinar pais a serem pais. Muito pelo contrário. Eu gosto muito do Donald Winnicott, que ele é uma referência também para atendimento infantil, assim como Melanie Klein, Francis Douto, Arminda Berasturi, né? Dentre outros que também se dedicaram ali à clínica infantil, né? O Winnicott, ele diz assim, que ele aprende muito com as mães, né? Aprende muito com os pais. Então, esse é o ponto. O papel do analista não é de estar ali julgando aquele pai ou aquela mãe sobre, nossa, você não deu conta de fazer isso ou aquilo. Muito pelo contrário, é o momento de acolher esses pais, né? E dizer que aquilo que eles fizeram é o suficiente. Porque, sem sombra de dúvidas, cada um oferece o melhor daquilo que tem. Então, se foi possível esse desdobramento, é de acordo com a estrutura psíquica que se estava naquele momento, que se tinha. Nós só podemos oferecer aquilo que nós recebemos. Então, é claro que será inevitável que repetições vão acontecer das relações que nós tivemos com os nossos pais. No momento que você vive a maternidade ou a paternidade, você repete o principal modelo que você recebeu. Falhas que aconteceram nesse período vão gerar mais dificuldades nesse processo e isso tem consequências claramente. Então, o posicionamento da psicanálise, do psicanalista, não é o do julgamento. É apenas reconhecer a realidade. Nós temos necessidades básicas para cada sujeito e nós temos uma realidade daquele ambiente que pode oferecer determinada qualidade de vínculo, determinado movimento, e a partir daí é que eu vou conseguir então fazer um balanço se aquele ambiente foi saudável ou quão está adoecido. Quando você for aplicar a anamnese, é importante que você esteja ciente que nessa proposta, principalmente a que eu vou verbalizar aqui, que é a psicanálise do acolhimento, uma proposta que nós do GEPA estamos nos debruçando, né, sobre acolher, sobre estar ali com o outro, né, nesse momento 100%. Então, você nunca vai levar uma lista para que ela possa ser preenchida, para que ela possa ser ticada de alguma maneira. Todos esses pensamentos que nós vamos trazer aqui, essas questões, elas vão acontecer de forma aleatória, né? De forma natural, de acordo com a tua intuição para aquele momento. Então, normalmente o início é muito parecido, né?
Não tem problema se você se esquecer de perguntar algo, né? O intuito da anamnese não é colher os dados por completo, até porque, na grande maioria, são dados que não são 100% reais. Porque a nossa mente ela é falha. Em muitos momentos, quando nós vivemos coisas dolorosas, a tendência é que a gente reprima esses momentos, que a gente faça modificações com as ilusões. Então, se foi de uma determinada maneira, pode ser que eu dei uma incrementada, uma modificada, né, para que aquilo se torne como eu gostaria que fosse. Então, a nossa preocupação não é saber estritamente o que aconteceu, mas é ver como os pais veem toda essa construção. Porque a partir daí, a partir da fala desses pais, de que olha, aconteceu dessa maneira, né, a gente consegue ter uma noção da percepção deles da realidade e assim ter uma noção de como está esse ambiente para essa criança. Quão adoecido está esse ambiente? Quais são as dificuldades desses pais? Porque a partir dessa percepção é que nós vamos conduzir o nosso tratamento. Então, às vezes você vai perguntar para uma mãe, para um pai, né, como que foi o desmame, por exemplo. E eles vão dizer assim, olha, foi super tranquilo, né? Em poucas semanas já foi possível, a introdução alimentar também aconteceu muito bem. Só que aí chega com uma queixa, por exemplo, de restrição alimentar, de dificuldades ali com determinados alimentos, né? Então, uma coisa é contraditória à outra. Então, nesse momento, você vai chegar para os pais e vai dizer assim, não, isso está errado, né? Não foi de forma saudável. Claro que não, né? É a forma como ele deu conta de ver. Só que uma coisa já se liga à outra. Não tem como ter sido saudável e você ter uma dificuldade presente ali, né? Como um sintoma já no paciente. Então, serve para que a gente tenha uma noção de como eles veem. Porque assim, a gente tem uma noção de como eles estão vendo o mundo. Se vem a história dessa maneira, como que é o ambiente familiar dessa criança, assim a gente consegue conduzir melhor o tratamento. Então, não é de vital importância saber e decorar todos os detalhes. Fique tranquilo, né? Porque a criança vai te contar. A criança vai te contar exatamente aquilo que gerou dificuldade, exatamente aquilo que falhou através do lúdico. E nós vamos chegar nesses aspectos, nós vamos pensar sobre isso mais adiante, né? Então, a princípio, vamos pensar em cada ponto, sem nunca anotar nada na frente dos pais, sem levar nenhum papel, sempre de forma acolhedora e o que der para ser feito. Essa primeira entrevista, né, com os pais, a anamnese, normalmente, aos meus olhos, tem uma duração de 50 minutos, que é o essencial, para você já ter esse contato e já ter essa noção do como o ambiente está adoecido ou não, já que a gente não está frisando os dados. É uma proposta diferente de, por exemplo, aquilo que a Arminda Berasturi fazia, aquilo que a Melanie Klein fazia, né, de ter ali realmente todos os dados, né? Esse novo movimento de manter apenas 50 minutos e ser o suficiente já é uma proposta mais bioniana, de um manejo clínico de Wilfred Bion, que está ali nos salientando, né, o quão falha a nossa memória. Então, o quão importante é que a gente possa deixar que as coisas venham se estruturando a partir da relação com o paciente, sem uma contaminação externa. Então, 50 minutos é o suficiente. O que não foi perguntado, em outro momento, você fala assim, olha, essa pergunta eu gostaria muito de saber, é importante para o meu tratamento. Pergunte depois, tá tudo bem, né? O tratamento ele vai acontecer, você vai encontrar a criança. Nesse primeiro momento, a gente vai entender que a gente vai fazer um contratinho ali com os pais, né? Então, tem alguns detalhezinhos que vão se enquadrar em uma única sessão de 50 minutos. Um outro ponto que para mim faz sentido é pedir que apenas uma das partes esteja presente. Então, quem fica mais tempo com a criança? Quem pode me falar mais a respeito dela? É a mãe, é o pai? Então, qualquer um deles que vier será bem-vindo, mas eu peço que apenas uma figura venha.
Por quê? Porque quando você tem o pai e a mãe presentes, acaba tendo um desgaste ali sobre os fatos. Porque fica muita coisa nesse sentido. Ah, aconteceu assim, não, porque foi no outro momento, porque foi dessa maneira ou de outra. Então você acaba tendo uma perda de tempo ainda maior ali, né? Dentro daquilo que é o objetivo. A questão é um pouco mais prática nesse primeiro momento. Então, apenas um familiar presente aos meus olhos é o suficiente. Então, nessa primeira sessão, o que a gente vai perguntar, né? Quais seriam essas primeiras perguntas? Como a gente construiria esse início de anamnese? Com os fatos que vão gerar mais ansiedade nesses pais. Vamos pensar. Na grande maioria, quando esses pais vão buscar pela ajuda psicanalítica, a maioria já fez muitos outros recursos, já tentaram outras coisas e não funcionou. Então eles chegam ali muito culpados, muito ansiosos, né? O que está acontecendo com o meu filho? Como que eu posso ajudar? Então vem um desespero. Então, as primeiras perguntas servem para que essa ansiedade possa ser diminuída. Então, vamos entender qual que é o nome do seu filho, quantos anos ele tem, né? O que você notou, o que tem te angustiado, qual o comportamento, qual a dificuldade dessa criança ou desse adolescente tem te gerado essa preocupação, né? A partir daí. Então, são questões importantes porque os pais já vão desabafando e nós vamos acolhendo, né? Como? Olha, esse sintoma é natural, então a gente consegue trabalhar. O que a gente vai começar ali a filtrar é um sintoma real, que pode ser trabalhado, ou é uma questão que está mais dentro dos pais e que não cabe um tratamento para a criança. Então ali a gente vai começar a ter um filtro de acordo com as queixas que vão sendo apresentadas. A partir daí, quando que você percebeu que isso começou a acontecer? Você tem uma noção? Você se lembra mais ou menos quando esses sintomas começaram a surgir? Porque a gente tem toda essa história dos pais poderem desabafar. E isso vai fazer com que eles ficam mais tranquilos para a gente entrar em aspectos mais dolorosos, que seria como foi a gestação, né? E mais detalhezinhos que nós vamos pedir que vão gerar ali algumas dores. Então, para que a gente consiga chegar nessas outras partes, já falar logo de cara o que tem incomodado, né? Já vai gerar esse alívio e os pais vão se sentir mais seguros para a gente conseguir construir. Então, entendendo, vamos pensar em alguns aspectos, né? O que seria um caso de que não caberia para um atendimento? Então, tem momentos que os pais trazem que eles imaginaram, idealizaram um tipo de filho, né? Então, eu gostaria que meu filho tivesse essas características, que gostasse das mesmas coisas que eu, né? Que respondesse ali de acordo, então, que eu falasse que a criança cumprisse, tudo mais. E às vezes vem essa angústia acreditando que o processo de análise vai criar, eu costumo falar esse moldinho, né? É como se a gente tivesse uma pré-forma, os pais descrevem ali o que eles querem dos filhos, né? E se a gente fosse encaixar essas crianças e transformá-las naquilo que eles gostariam. É uma questão para análise isso? Não. Porque essa proposta eu não posso me comprometer a te oferecer. Porque o intuito do tratamento não é de moldar a criança, mas é de trazer voz à criança, de trazer liberdade para aquela criança. Então, sintomas pontuais de dificuldades, como dificuldade alimentar, dificuldade ali com desfraude, dificuldade de vinculação, dificuldade de socialização com as pessoas, né? Uma dificuldade de lidar medos, né? Então o medo do escuro, o choro excessivo, né? Então situações traumáticas que aconteceram. Isso são questões que nós podemos trabalhar em análise. Agora, pré-moldar uma criança aquilo que os pais gostariam, aí não tem como, né? Então, esse tipo de proposta eu não aceito, né? Não é um movimento em que eu vou
aceitar como uma queixa pontual. Então, ali a gente não teria estrutura. Nesse caso, nós indicaríamos, então, que os pais buscassem pela análise, né? Então, vamos entender em você por que da frustração. Já que um filho, ele não é um espelho, um reflexo nosso. O filho, ele tem personalidade, ele precisa disso para poder se desenvolver, para poder, né, ter uma vida saudável. Ele precisa da liberdade de ser quem ele é. E esse é um ponto importante. Então, nesses casos, o ideal seria que os pais estivessem em análise e não a criança. Então, não é uma questão pontual. A partir dali, entendendo que, olha, existe um contexto aí que a psicanálise pode ajudar, que a gente pode trabalhar, os pais já conseguiram falar sobre aquela dor, você já conseguiu acolher esses pais sobre isso. Então agora a gente vai começar a construir qual é a história dessa criança. Desde o pensamento que a antecedeu até o momento que esses pais chegaram para a consulta. Então, já tendo os dados iniciais, nome, idade, você já vai ter um norte sobre pequenas construções, pequenos modelos ali do tratamento a ser oferecido. Essa questão da anamnese, eu faço normalmente com os pais que tenham ali com o adolescente até uns 12 anos. A partir de 12 anos, o próprio adolescente por si só, se é da vontade dele, estar em análise e buscar, porque hoje já é uma mudança que eu vejo como muito positiva, muitos adolescentes pedem para os pais, né? Ou mesmo aqueles que não pediram, propriamente já aceitam ali, né, essa proposta do tratamento. Então aquilo acaba sendo uma evolução natural. Né? Então, por si só, esses adolescentes podem contar aquilo que angustia, um pouquinho da história. Então, não vejo necessidade desse contato com os pais, com adolescentes, a partir de 12 anos. Adultos, então, nem se fala. Agora, crianças menores, seria importante porque, logo de cara, detalhes do que nós vamos perguntar, nós não teremos acesso. Nós vamos ter acesso a essa história da criança a partir do lúdico, das repetições que elas vão fazendo, mas com o decorrer do tratamento, que leva tempo. Então, nessas primeiras perguntas, é o suficiente nós pensarmos até aqui. No próximo vídeo, eu vou trazer as próximas perguntas que vão ser importantes e que a gente vai poder detalhar. É um prazer te ter por aqui. Espero que fique e que a gente possa pensar e contribuir. Dúvidas que tiverem sobre o tema, vocês podem deixar abaixo no vídeo e eu vou tentando responder a todos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!